Meu nome é Luiz Antônio Falkowski, sou professor do Departamento de Engenharia Civil desde 1983, já aposentado, professor sênior aposentado depois de 36 anos na universidade, e atualmente ocupo como professor sênior da universidade atividades na pós-graduação, no programa de mestrado e doutorado em Engenharia Urbana da UFSCar. É uma satisfação, uma honra muito grande ser convidado para mediar essa mesa. Hoje a gente tem dois convidados muito importantes, que a gente vai discutir especificamente a questão do uso do solo, que é uma coisa muito complementar às discussões que tiveram nas mesas anteriores. Então, vai ser muito importante essa minha participação. Sobre a questão do tema de hoje, são desafios de uso e ocupação do território, a informalidade, a negligência e o risco. Nós temos dois grandes convidados aqui para essa mesa, que a gente convidou, que é o professor Lázaro Zucchetti, graduado em Geologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 1978, mestre em Geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos, USP, em 1981, doutor em Geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, ESC-USP, em 1987, e livre docente na Universidade de São Paulo, USP, em 1993. Atualmente é professor titular do Departamento de Geotecnia da Escola de Engenharia de São Carlos, ESC-USP. Bom dia a todos. Meu nome é Lázaro. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite feito pela instituição, em nome da professora Sandra, de outros professores da universidade, e a possibilidade de estar aqui junto do professor Luiz e do professor Fábio e de todos vocês. Frente em saber de antemão que tinha o professor Fábio na mesa, eu preferia abordar a parte mais periurbana e de outros aspectos. Então, sempre que a gente vai montar uma participação, a gente tem que pensar em que pontos nós vamos abordar. E eu, então, sabendo que o professor Fábio ia adotar e trabalhar com a parte mais urbana, eu fiz uma opção de nós entendermos um pouco a importância das regiões em que nós estamos ocupando, nós estamos urbanizando, e o que isso vai trazer para a gente e vem trazendo de maneira geral. Então, a partir desse ponto, eu busquei uma referência para que a gente possa pensar um pouco, que é um livro de Beck, que foi publicado na Alemanha em 2007, traduzido para diversas frentes aí em 2008, em que ele escreve e faz uma dissertação sobre as sociedades em risco total, né? E aí não é difícil a gente entender. Como eu vou abordar um pouco mais da parte de risco, eu pensei em chamar a atenção do que é risco. Risco é uma expectativa que nós temos frente a um evento de ganho ou de perda. E é lógico que os ganhos a gente sempre passa muito bem por eles, mas as perdas não. Então, eu vou pensar, para que a gente tenha algo em risco, nós precisamos ocorrer um elemento que esteja vulnerável a esse evento, né? E é lógico que esse elemento pode ser um ser humano, um animal, em que é difícil valorar algo para ele, mas pode ser um elemento que seja um veículo e etc. Para isso, então, nós pensamos que o foco que nós temos que ver é buscar evitar esses eventos, seja em qualquer área, mas principalmente nas áreas urbanizadas. E, portanto, quando nós pensamos nisso, fazendo uma interligação com o que o professor Fábio fez, nós temos no Brasil algo em torno de 45 mil mortes por ano por acidente de trânsito. Nós temos uma perda só em 2017 de 10 bilhões de dólares com secas. Nós temos a perda de 1 bilhão de dólares por ano com inundações, e nós temos um gasto
extra de em torno de 20 bilhões de dólares ano para tratamento de águas que nós vamos utilizar de alguma forma, devido à perda de qualidade natural dessa água por contaminantes dos mais diversos níveis, que é uma interligação com a mesa anterior que ocorreu logo no início da manhã de vocês. Então, a partir daí, nós temos que pensar um pouco nesse ponto, né, que quando nós pensamos nessa figura, né, o que nós não queremos é que o leão ultrapasse essas grades, porque o que nós podemos ter, né, é o evento, né, que é indesejável, é aquilo que reflete o risco. Mas nós temos uma sociedade que ela precisa entender, né, aonde está a possibilidade desse evento. E para isso nós precisamos ter conhecimento do que pode ocorrer em cada área. Então nós podemos ter uma medida de negligência, até porque nós podemos não saber da possibilidade de que um bloco de rocha ou escorregue por uma encosta, algo comum, por exemplo, em regiões de declividade mais elevada. Mas também não podemos ter um aviso e não ter o conhecimento sobre, né, o que significa esse aviso. Tá certo? Nós também não podemos ter um nível de ignorância achando que o problema é só de uma parcela da sociedade, né? Quando há um problema, esse problema é de toda a sociedade. E nós, então, também não podemos ter pessoas que estão nas mais diferentes esferas da sociedade que acham que tudo é um ato de Deus, porque, na realidade, né, nós precisamos evitar a incompetência, a ignorância e a falta de conhecimento sobre esses eventos das mais diferentes naturezas que cercam a nossa vida. E aí eu pensei um pouco, bom, mas por que nós temos toda essa preocupação, né? Quais são esses desafios? E aí eu voltei e pensei um pouco, vou pensar nos últimos 18 mil anos, né? Por que é que nós temos isso? E aí eu coloquei aqui uma fase que inicia no nosso período, último período de grande glaciação, né? E eu coloquei ali o Estreito de Bering. Bom, mas o que o Estreito de Bering tem a ver com isso, né? Se a gente observar nesse período, o nível dos mares estavam 200 metros abaixo do que estão hoje, e, portanto, foi o que permitiu, né, a passagem, né, dos humanos, né, dos outros continentes, há 15 mil anos atrás, para o continente europeu, até chegar aonde nós estamos. Tá certo? Se a gente observar, né, essa distribuição de humanos, todos, né, nós podemos ainda buscar um pouco a civilização egípcia entre 6.000 e 4.000 anos e verificar o que ocorreu, né? Hoje a gente verifica, ela está nessas manchinhas verdes aqui, tá certo? E nós lembramos que 6.000 anos atrás o deserto do Saara era verde. Ele era todo vegetado, né? A concentração da população egípcia ela ocorreu porque ocorreram mudanças no ciclo do Atlântico Norte, nós tivemos uma alteração climática e as pessoas dessa região desértica foram para a margem do Nilo, onde tinha água, certo? E lá implantou essas condições. Nesse período, então, houve a concentração humana, formou-se essa civilização, né, com todas as suas vantagens. Nós temos todas as pirâmides colocadas fora da área de inundação, mas há 4.000 anos o que ocorreu? Né? Tiveram-se problemas com as chuvas e desapareceu, né, o forte dessa civilização. Então, ou seja, se nós formos pegar um pouquinho mais, né, em 1760 nós tivemos aí um período em que a gente pode colocar a Revolução Industrial, e isso foi só 250, 300 anos de onde nós estamos.
Se a gente observar um pouco isso e colocarmos a população mundial, o crescimento dela, a partir desse período, nós vamos ver que nós tivemos aí, nos últimos 100 e poucos anos, o grande crescimento populacional, mas também, por essa linha vermelha, o grande nível de desastres que ocorreram em todo o mundo, inclusive no Brasil, né, crescente com essa população e com essa concentração. Nós temos perspectivas de crescimento dessa população de maneira extremamente acentuada e de maneira mais moderada. A gente tem diversas perspectivas de que isso pode ocorrer. Bom, e aí a gente conclui, basta ver o exemplo do professor Fábio, que toda a concentração populacional, né, ela vai ter um aumento de demanda, né, e essa demanda, ela demanda espaços, né, e esses espaços que nós vamos ver, coloca pessoas mais próximas, em maior concentração, e nós precisamos pensar que nós temos que evitar que essas pessoas entrem em algum, né, frente a algum evento, e que esse evento vai gerar condições de riscos para essas pessoas. E aí estão os nossos desafios, né? É propiciar a essas pessoas uma determinada qualidade de vida. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos que nós podemos ter eventos, que eles são eventos naturais, eventos que sofrem pequenas intervenções humanas, denominados de quase naturais, eventos que são naturais tecnológicos e eventos antropogênicos. Então, praticamente dentro de uma área urbanizada, nós estamos sujeitos a todos esses tipos de eventos, né? Nós podemos ter um pouquinho aí fora aqui na região, é um evento em que todo o rompimento dessa pista aqui próximo de uma cidade nossa, aqui em Matão, né, ele ocorreu por quê? Porque o projeto dessa pista que liga uma pista principal à cidade, né, foi gerado por um erro de projeto em não considerar o acúmulo de água, né, em decorrência da chuva em uma determinada região. E, portanto, né, nós temos aqui na região de Blumenau um escorregamento, né, que atingiu, aqui no caso, né, toda uma região da cidade, né, e que foi em decorrência de uma determinada condição climática, ou seja, colocando pessoas em determinadas condições de perdas. Nós temos outro exemplo da inundação de Ilhota, e se a gente observar um pouco aqui, a gente começa a perceber qual é a importância de um planejamento territorial. Se vocês observarem, né, há partes, uma muito próxima das outras, com diferentes graus de vulnerabilidade a essa possibilidade de evento. Nós podemos ver na cidade de Manaus um grande escorregamento seguido de transporte de sedimento afetando uma grande região, seguida de um processo erosivo, ou seja, colocando aí toda uma parte da sociedade, né, sujeita a isso, com as mais diferentes características. Na cidade de Matinhos, no Paraná, né, uma invasão sobre uma área, né, de litorânea, em que essa área era uma área, né, da dinâmica das ondas. Nós podemos ver em Natal, né, a ocupação da cidade frente, né, às dunas, e depois o movimento dessas dunas recobrindo todas essas partes da cidade. Nós podemos verificar, então, que nós temos uma série de eventos, né, gerado pelo homem ou de condições naturais ou com diferentes interferências, que é o nosso desafio em ocupar ou utilizar uma determinada região. Com isso, nós temos dois pensamentos que a gente precisa pensar. Nós olhamos a Terra, né, vimos que a superfície da Terra tem 140 milhões de quilômetros quadrados e que isso é superfície continental.
né? E nessa área é que toda essa população ela está se desenvolvendo, se concentrando, e as águas são aquilo que nos cerca. Quando nós pensamos nisso, nós falamos, a Terra está em uma determinada dinâmica, dificilmente nós prestamos uma atenção, a não ser romântica, à Lua. Mas quando nós pensamos também na Terra, nós não pensamos no eixo da Terra. Mas se a gente observar a Lua, observe que a Lua está afastando da Terra 3,8 centímetros por ano. E isso, consequentemente, está aumentando o tamanho nos nossos dias. Isso é um fato que nós podemos fazer nada, por quê? Porque ele vai continuar, nós não interferimos nesse aspecto. Só que é certo que um dia, daqui a alguns milhões de anos, o dia terá 1000 horas. E, portanto, nós não teremos condições de estar aqui. Podemos fazer algo quanto isso? Não. Podemos imaginar o Sol, né, com todas as suas explosões solares atingindo a Terra? Sim, é o responsável por grandes mudanças que às vezes nós não entendemos. Nós estamos sujeitos a labaredas de 500 mil quilômetros de altura. Tá certo? Podemos fazer algo quanto a isso? Não. Podemos imaginar que o eixo da Terra, que está inclinado 23 graus, ele mude? Sim, e o que isso tem a ver? Se ele voltar para a vertical, nessa posição vertical, nós só teremos desertos nas áreas equatoriais e gelo nas polares. E nós também não estaremos aqui. Tá certo? Então, há aspectos em que a Terra está mudando, está nos colocando como uma espécie, todas as outras espécies, em frente a um evento que nós não temos controle, mas o que nós temos que imaginar que isso vai demandar milhões de anos. E os nossos problemas, eles são mais imediatos. Aqueles problemas que nós podemos atuar, modificar e sermos responsáveis por eles. Então, ou seja, nós podemos ocupar uma área como essa, lá em Cascais, na Boca do Inferno, desde que nós tenhamos capacidade técnica para entender como é o avanço dessa falésia, o quanto ela afeta e como nós podemos viver aí. Então, nós podemos ocupar uma região no sudoeste da França e descobrir que nós podemos provocar uma grande mudança e que essa mudança vai demandar um investimento alto para que a gente possa retornar a uma determinada condição que não é a condição anterior. E que isso trará custos que sairá de outras áreas, talvez, que tenham uma grande importância. Nós podemos ir a Fortaleza, observar essa parte litorânea de Fortaleza na década de 70 e observar hoje. E verificar a taxa de sedimento que foi gerado, praticamente assoreando toda uma área, assim como nós podemos ver a construção de um pier na mesma Fortaleza, que mudou a direção das correntes longshore, direcionando essas correntes para o continente e, consequentemente, produzindo processos erosivos e até a criação de uma ilha. E, portanto, aumentando a taxa de sedimento em toda a corrente oceânica. Então, nós estamos provocando uma série de atos que geram eventos que nos colocam de uma forma ou de outra, com as possibilidades de perdas. Mas nós podemos vir a São Carlos, pegar algo bem localizado, como a Marcia, a microbacia do córrego da Água Quente, e verificar que nós geramos uma série de atividades que elas não eram comuns em toda essa região.
né? Nós temos o assoreamento e a perda de qualidade do fluxo de água, nós temos, né, processo de evolução com erosão e com escorregamentos, nós temos processos erosivos e praticamente não temos mais o fluxo de água que nós temos, se pensarmos em algo bem localizado. Por outro lado, nós temos que pensar que nós estamos expandindo, saindo das áreas urbanas e ocupando áreas vizinhas. E aí nós podemos ir em áreas remotas, como a Amazônia, olhamos uma imagem dessa e não prestamos muita atenção na proximidade que nós estamos de um deserto. E, portanto, ocupar uma área dessa, utilizá-la com qualquer aspecto, demanda que nós tenhamos conhecimento e que nós respeitamos essa característica frente àquilo que nós vamos implantar, de que maneira nós vamos usar, com que qualidade. Por quê? Porque nós vamos gerar uma modificação muito mais rápida do que a que está ocorrendo naturalmente e, portanto, vamos gerar eventos que vão trazer e vão nos colocar em condição de risco. Podemos ir para uma região como essa, olhar e pensar que nós estamos numa região muito próxima do deserto. Mas nós estamos só no sul do Piauí, em Gilboés, onde nós temos, né, vocês observam a total perda de características, né, naturais e quase de vida, isolando, né, uma área urbana, com as maiores deficiências possíveis. Nós podemos ir ao Rio Grande do Sul, olhar essa imagem, olhar esse círculo e imaginar até que nós estamos numa depressão vulcânica, mas nós não estamos. Nós estamos numa depressão onde nós também estamos desertificando. E isso tudo nós estamos entre áreas urbanas ou na proximidade de áreas urbanas para onde nós estamos migrando. E as áreas que nós vamos ocupar e utilizar no futuro, né, para os mais diversos fins ligados à nossa atividade. Nós podemos também olhar um pouco a região de São Carlos, imaginar essa foto, né, verificar que nós tínhamos grandes lagos nessas regiões, tá vendo? Aqui nós temos o posto Grau, aqui o posto Castelo, mas no cantinho aqui, tá certo? Aqui o Grau, e isso está dentro da Bacia do Feijão. Isso é uma foto 5 anos anteriores, onde a gente observa que aqui nós já temos uma perda de qualidade, né, indo quase por uma situação de deserto que não existia. Nós temos o acúmulo de água aqui e ainda a gente tinha acúmulos de água, o que nós não temos hoje. E aí a hora que nós inserimos essa área na Bacia do Feijão, onde a fonte de água para a cidade de São Carlos de 50%, nós já verificamos que uma série de ocupação diminuiu a taxa de infiltração dessa bacia em 1/3 do que era. Né? Consequentemente, está diminuindo a disponibilidade de água que nós temos nessa bacia, né? E está nos trazendo uma série de problemas já para a cidade de São Carlos. E aí a gente pensa, será que em 10 anos a cidade de São Carlos terá essa mesma disponibilidade de água que nós temos? Né? Para isso nós temos que, então, imaginar, aqui só entrando um pouco no Brasil para chegar a gente, todos esses pontos vermelhos são áreas urbanas com mais de 10 mil habitantes. Se a gente pensar um pouco nessa distribuição e comparar com outros Brasis, nós temos uma perspectiva da população brasileira, que é essa linha vermelha, frente a diversos países, ela se mantém estabilizada com um crescimento dessa natureza. Para isso nós temos que pensar o seguinte: grande parte da população brasileira, ela ainda tem demandas mínimas que nós não atendemos e que nós precisamos atender, seja de água, de espaço, né, ou seja, de qualidade de vida. Para isso nós temos que pensar, né, aqui só pegando o estado de São Paulo, e todos esses pontinhos são cidades maiores que 10 mil habitantes, né, e vamos um pouco
a essa região onde nós estamos centrados, e pegando o estado de São Paulo, o Rio de Janeiro, o sul de Minas e parte do Espírito Santo, e nós temos aí aproximadamente 50% da população brasileira vivendo nessa região, né? E essa é uma região que, se a gente pensar direito, é quase toda uma região urbana. Nós temos aí as cidades praticamente interligadas. Nós já não temos separação praticamente entre São Carlos e Ibaté e Araraquara, né? Um pouquinho mais distante para Itirapina, mas Itirapina não tem mais com Rio Claro. Rio Claro está ligado a Cordeirópolis, Cordeirópolis a Limeira, Limeira Americana, Americana a Campinas, Campinas Jundiaí, Jundiaí a São Paulo, São Paulo a Cubatão e Santos e assim por diante. Então, ou seja, se a gente pensar bem, nós temos áreas que nós estamos dentro de uma região urbanizada, né? E que nós temos que aproveitar o melhor possível, de maneira mais organizada, com maior conhecimento, todos esses espaços que ainda nós podemos aproveitá-los, né, da melhor maneira possível. Então, observando, 50% da população brasileira praticamente está dentro dessa elipse. Tá certo? E, portanto, nós temos que pensar que a população, ela gera necessidade de usos, esses usos geram necessidade de obras, essas obras de materiais, né? Tudo isso gera demandas por espaços, esses espaços, né, e os usos geram demandas de energia e de água, e tudo isso junto vai afetar o meio ambiente, e esse meio ambiente vai reagir de alguma forma, e essa forma, então, vai ser geradores de eventos que nós precisamos evitar, ou minimizá-los de tal maneira que a sociedade possa conviver com isso, e para isso, então, nós lembramos que nós precisamos de um bom planejamento territorial. Sem um bom planejamento territorial, né, nós vamos ter uma série de problemas, e para isso nós precisamos pensar que nós temos um planejamento territorial com um determinado enfoque, que é o que ainda predomina em muitos lugares, em muitas situações, e nós precisamos impor um planejamento, né, territorial de tal maneira que ele vise, por exemplo, ele seja estratégico e vise a sustentabilidade ambiental. Então, nós precisamos mudar a visão daquilo que a gente chama de planejamento territorial. Nós precisamos acrescentar condições a isso. Um planejamento territorial, portanto, né, para que ele responda aos nossos anseios, ele depende de informações. Essas informações, elas envolvem tanto, né, os meios bióticos, quanto os antropogênicos, quanto os físicos, como água, solos, rochas, relevo e etc. E um planejamento territorial, principalmente esse uso e essa ocupação, que será inevitável no sentido de manter, né, e propiciar a qualidade de vida a toda a sociedade, vai demandar espaços, vai demandar condições de uso, e para isso nós precisamos pensar, então, num planejamento territorial que ele seja estratégico, né? Eu preciso saber quais são as características de um determinado lugar para que eu possa, então, aproveitar desse lugar o melhor e manter o equilíbrio desse lugar. Eu tenho que manter um meio ambiente com uma determinada condição, né, que eu possa, acima de qualquer coisa, propiciar a qualidade de vida. Porque se eu não propiciar a qualidade de vida, né, eu estou falhando dentro de toda a minha previsão como humano. Tá certo? E isso é o objetivo. Para isso, nós precisamos, então, manter o equilíbrio de todas as coisas, manter os ciclos, tá certo? Que a gente tem que pensar. Por exemplo, né, a gente observa hoje, né, diversos problemas com água de diversas cidades, né, no caso, no momento, Brasília, tá certo?
e que isso não é algo pontual, isso demanda uma grande extensão de área que é fornecedora, né, desse produto para que a gente consuma em maior quantidade em um determinado lugar. São Paulo passou por isso, mas isso é algo comum, né? Então nós temos que, além de manter o equilíbrio, manter esses ciclos funcionando. Tá? Para isso nós precisamos de competência, né? Uma competência técnica, uma competência humana, social, ou seja, uma competência do ser humano. E para isso nós precisamos ter conhecimento, né? E é nesse meio que nós estamos aqui todos envolvidos, onde nós geramos conhecimentos e necessitamos, então, de desenvolver esse conhecimento. Por um lado, nós temos que ter algo que nos falta, quando eu digo nos falta, não é individualmente, mas que a gente precisa pensar nisso, que é na ética. Nós precisamos ter uma vida com um determinado nível de ética para que a gente possa, então, a nossa sociedade sobreviver, né, a nossa espécie sobreviver, até que a luz se distancie muito, tá certo? E nós não vamos estar aqui, e isso é inevitável. Mas em todo esse período, nós temos muito o que fazer. É lógico que nos próximos 11 mil anos, o eixo da Terra vai inclinar. E nós vamos ter problemas que nós não vamos ter controle. Né? E nós, então, precisamos respeitar essas grandes mudanças, né? Mas, principalmente, sermos responsáveis, né, e honestos com aquilo que nós fazemos. Né? Termos ética, desenvolvermos e pensarmos em cada um de nós. Porque o que vai ocorrer é que todos seremos iguais, né, daqui a alguns milhões de anos. Não estaremos aqui. Tá certo? E por isso, então, a gente pensa que a informabilidade ela precisa ser administrada de uma tal maneira, assim como não sermos negligentes. Nós não podemos ser negligentes com a nossa sociedade, conosco, com a nossa vida, e para isso nós precisamos saber que nós precisamos conhecer a característica de onde nós vivemos, né, de todos os aspectos, para que nós possamos evitar esses eventos, que é o acidente, que é a saúde, que é a falta de água, que é o espaço inadequado, que é a ocuparmos lugar onde nós devemos ocupar com todos os cuidados possíveis. Tá certo? Isso é responsabilidade nossa, isso é sermos éticos, sermos honestos conosco e com os nossos semelhantes. E para isso a gente pensa muito no simpósio de vocês, que é a parte de engenharia urbana, né, que é responsável por toda a parte já urbanizada de estudo, e como é que isso vai ocupar as áreas ao redor dessas coisas. Hoje, se a gente observar, né, as cidades elas estão se interligando. Né, e o que é que nós estamos avaliando nessas interligações? Tá certo? Se a bacia do Feijão diminuir mais 20% da sua taxa de infiltração, da onde virá essa água para São Carlos? Ribeirão Preto, nós temos um rebaixamento da zona saturada de quase 70 metros. Ou seja, 30% dos poços construídos na cidade de Ribeirão Preto, que sobrevive de água subsuperficial, já não funcionam mais. Nós temos interferências aqui em São Carlos, para a gente falar, né, quando se liga a bomba do posto da USP e do poço que tem no São Carlos Clube, que estão distanciados de 500 metros, né, eles já sofrem interferência um do outro. Né? Ou seja, não podemos construir poço onde queremos. Temos que construir aonde deve ser construído. Para isso nós precisamos conhecer, né, as características do meio ambiente que nos cerca. Quais são as vantagens, desvantagens, que características, qual outra que não tem?
né? Lembrando, então, que nós, como sociedade, temos que ter essa responsabilidade, né? Temos que ter a capacidade de estudar, de conhecer, de respeitar, e para isso, então, o conhecimento, né, a ética e a honestidade são 3 pontos que a gente tem que pensar. Por outro lado, nós precisamos pensar que todo o planejamento territorial e ocupação, ela demanda conhecimento, né, que de uma forma ou de outra ainda é muito parco em todas as nossas partes do Brasil, do Estado e do município de São Carlos, ou de São Paulo e de outros lugares, né? Então, o que nós não podemos é sermos ignorantes, né? Alegar que estas coisas ocorrem porque iriam ocorrer de qualquer maneira. Isso é ignorância. Então, o que eu queria passar para vocês é muito mais que nós pensamos naquilo que nós precisamos, qual é a nossa importância como pesquisadores, professores, profissionais, né, como membros da sociedade, e os cuidados e a nova visão que nós temos que ter em função desse período. E que nós não podemos ignorar, né, a importância que nós temos e a importância de buscarmos qualidade de vida de maneira generalizada e não específica. Então é isso que eu gostaria de falar, que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Obrigado.